Utilidade pública. Há algo estranho pairando no ar, um tipo de silêncio que não vem da falta de palavras, mas do excesso de desilusão. Homens inteligentes, bonitos, trabalhadores, estão se calando. Não é falta de amor, é exaustão. É como se depois de tantas tentativas frustradas, eles tivessem compreendido que no mundo atual, o preço de se conectar emocionalmente ultrapassou o valor do próprio vínculo. E ninguém parece disposto a admitir isso em voz alta, porque dói demais reconhecer o óbvio. O jogo mudou, e o amor, que antes era refúgio, virou um campo minado. Se você olhar em volta, verá o mesmo padrão. Homens bem-sucedidos, emocionalmente maduros, vivendo sozinhos por anos, não por escolha romântica, mas por autopreservação. E ainda assim o mundo insiste em chamá-los de imaturos, de medrosos, de frios. Mas o que é maturidade, afinal? Aceitar ser dilacerado repetidamente em nome de um ideal que já não existe? Ou ter coragem de se retirar quando percebe que o custo da entrega é maior que o retorno da reciprocidade? Pense nisso. Quantos casais genuinamente felizes você viu nos últimos anos? Não felizes para o Instagram, mas felizes de verdade, com aquele brilho calmo no olhar, com cumplicidade, com respeito mútuo? A resposta dói porque é escassa, e é por isso que tantos homens decidiram se recolher, não por falta de desejo, mas por clareza, porque amar hoje se tornou um risco matemático, um investimento emocional com retorno negativo quase garantido. Imagine o amor moderno como um cassino. A mesa está posta, as luzes brilham e o prêmio parece tentador. Mas a regra é cruel. Para sentar, você precisa apostar tudo. Suas economias, sua saúde mental, sua paz interior. E a roleta tem 70% de chance de destruir tudo que você construiu. Ainda assim, todos riem, jogam, acreditam que comigo será diferente. E quando perdem, fingem que foi azar. Não foi azar, foi estatística. E então, diante dessa equação desequilibrada, os homens se levantam da mesa e vão embora. Não em revolta, mas em silêncio. Vão para casa, cozinham sozinhos, trabalham, dormem tranquilos. Porque descobriram algo que poucos têm coragem de admitir. Estar só é menos doloroso do que ser drenado. E talvez, só talvez, essa seja a verdadeira revolução masculina do nosso tempo. Escolher a solidão não como fraqueza, mas como forma de resistência. Dias atrás, conversei com meu primo, 34 anos, vida estável, corpo em forma, boa aparência, inteligência emocional acima da média. E ainda assim, 3 anos sem um encontro. Não por falta de oportunidade, mas por pura saturação. Ele me disse: abrir um aplicativo de namoro hoje é como preencher uma vaga de emprego onde ninguém quer te contratar. E eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. A sensação é de estar sendo avaliado por critérios impossíveis: altura, status, aparência, poder, como se o amor tivesse se transformado em um processo seletivo corporativo, não em um encontro humano. Os homens estão percebendo algo que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. O amor virou uma vitrine e o afeto, um produto. As pessoas não procuram mais conexão, procuram vantagem. Estão menos interessadas em construir algo real e mais preocupadas em comparar o que já têm com o que o algoritmo ainda pode oferecer. É um mercado de ilusão, onde todos querem o topo, mas ninguém quer ser o chão de ninguém. Onde o gostar perdeu o sentido e virou um leilão de atenção filtrado por fotos, status e uma coleção de exigências. Lembro quando ele me disse, meio em tom de riso e desespero: hoje, até para ser normal, você precisa ser excepcional. E é verdade. Homens comuns, com valores simples, se tornaram invisíveis, porque o básico, lealdade, honestidade, presença, já não impressiona. As pessoas querem o extraordinário, mas não têm o que oferecer em troca. Exigem estabilidade sem oferecer paz, cobram maturidade sem abandonar o ego, desejam homens fortes enquanto desprezam o masculino. É um paradoxo constante, e o preço disso é o desencanto coletivo. As mulheres, por sua vez, estão se afastando da própria humanidade emocional. Algumas se autoproclamam prêmios, como se a reciprocidade fosse humilhação. Não querem parceria, querem adoração, como se o simples ato de existir já fosse suficiente para merecer o melhor. O problema é que,
Quando todos se colocam no pedestal, não sobra ninguém para amar do chão. O amor deixou de ser espelho e virou palco, e ninguém quer aplaudir, todos querem ser aplaudidos. Talvez o verdadeiro colapso não esteja no romance em si, mas na expectativa. Criamos uma cultura onde o amor é consumo, o outro é utilidade e a solidão é fracasso. E, ironicamente, quanto mais exigimos, menos recebemos, porque o afeto, como todo recurso raro, se retrai quando é explorado demais. No fim, o coração moderno é um investidor cansado, não por medo de amar, mas por ter aprendido que nesse mercado quem sente demais sempre sai no prejuízo. Há algo curioso acontecendo. O valor de mercado do amor subiu, mas sua essência despencou. As pessoas estão inflando o preço do que oferecem enquanto entregam cada vez menos. É como ver alguém tentando vender um carro velho como se fosse uma Ferrari, apenas porque instalou um novo som e trocou o volante. A ilusão de valor se tornou mais importante do que o valor em si. E quanto mais ilusório o padrão, mais distante fica qualquer chance de conexão genuína. Conheci uma mulher certa vez. Trabalhava muito, ganhava pouco e morava com 3 colegas. Ainda assim, tinha uma lista de exigências para o homem ideal: casa própria, carro de luxo, viagens constantes, estabilidade emocional e disponibilidade total. Quando perguntei o que ela oferecia em troca, ela me olhou com uma mistura de espanto e desprezo, como se a pergunta fosse uma ofensa. "Eu sou o prêmio", respondeu. E foi nesse momento que percebi o quão distorcida está nossa percepção de valor. Ninguém quer mais somar. Todo mundo quer ser o troféu de alguém. Esse tipo de mentalidade se espalhou como uma praga emocional. Pessoas comuns com expectativas extraordinárias, almas imaturas exigindo maturidade, corações vazios cobrando profundidade. Criamos uma cultura onde o direito de exigir ultrapassa a capacidade de oferecer. E o amor, que antes era encontro, virou disputa de poder, um campo de negociação disfarçado de romantismo. Quanto mais alguém pede, menos está disposto a dar. E quanto mais se tenta provar valor, mais se perde a autenticidade. As redes sociais aceleraram essa inflação afetiva. O amor virou uma vitrine global e todo mundo quer parecer irresistível. Likes substituíram gestos. Frases ensaiadas tomaram o lugar de conversas sinceras. Cada um tentando se vender como um investimento emocional de alto retorno, esquecendo que, no fim, os melhores vínculos são aqueles que não precisam de propaganda. É por isso que tantos homens estão se retirando do jogo, porque já entenderam que não vale a pena pagar caro por algo que perdeu o sabor de ser real. O colapso do amor moderno não é apenas sentimental, é econômico. A oferta de afeto genuíno caiu, a demanda por validação subiu, e o resultado é um mercado saturado de aparências e carente de essência. A equação não fecha. E diante dessa inflação emocional, os homens aprenderam algo que ninguém quer admitir. O amor não acabou. Ele apenas ficou caro demais para quem ainda sente de verdade. Vivemos uma época onde tudo é mensurado, exceto o que realmente importa. Onde o carinho virou métrica, o interesse virou performance e o amor, um algoritmo que decide quem merece ser visto. E o resultado é devastador. Relações cada vez mais curtas, vazias e substituíveis. Hoje, o homem pode trabalhar 60 horas por semana, pagar todas as contas, ser presente, atencioso e fiel, e ainda assim ouvir que é o mínimo. O mínimo se tornou uma sentença cruel, uma forma disfarçada de dizer que nada que o outro faça jamais será suficiente. Os homens, antes moldados pela ideia de servir, agora se perguntam: servir a quem? Porque o que antes era parceria virou cobrança, o que antes era cuidado virou dever, e o que antes era amor virou teste de resistência. Eles observam os exemplos à volta: pais divorciados, amigos arruinados emocionalmente, colegas ridicularizados por amar demais, e entendem que o risco é real. O casamento, para muitos, se transformou em roleta russa emocional e financeira, e o prêmio de fazer tudo certo é, muitas vezes, ser descartado com a frieza de quem troca de roupa. E como resposta a isso, surge o novo homem silencioso. Ele não briga, não discute, não implora, apenas se afasta. Escolhe o videogame, o treino, o trabalho, o cachorro, não por imaturidade, mas por inteligência emocional, porque ele percebeu que nas relações atuais, o esforço não é mais sinônimo de amor,
é sinônimo de exploração. Ele entendeu que, no cenário moderno, a vulnerabilidade masculina não é recebida com acolhimento, mas com desprezo, e ninguém sobrevive sendo ridicularizado por sentir. Enquanto isso, o discurso social continua invertido. Homens são lixo, virou meme, virou mantra, virou aplauso. Mas se alguém diz o contrário, se um homem ousa falar sobre o vazio que sente, é silenciado, cancelado, ridicularizado. Criamos uma sociedade onde um gênero inteiro pode ser publicamente desrespeitado e ainda assim chamado de privilegiado. É a ironia suprema. Exigimos empatia dos homens enquanto negamos a eles a humanidade de sentir dor. No fundo, o que se perdeu não foi o amor, foi a reciprocidade, a arte de reconhecer o outro, de admirar o que ele entrega sem exigir mais. E sem isso, o vínculo morre, porque o amor não resiste à ingratidão. E talvez seja por isso que tantos homens preferem o silêncio à discussão, porque perceberam que no ruído das exigências modernas, a voz da reciprocidade foi a primeira a desaparecer. Há uma geração de homens que não odeia o amor, apenas deixou de acreditar que ele ainda existe no formato que prometiam. Eles se adaptaram à solidão como quem aprende a sobreviver ao frio, construindo abrigo, acendendo pequenas fogueiras internas e aceitando que o calor, quando vem de fora, é temporário. O silêncio que antes doía agora é paz. O espaço vazio na cama virou liberdade, e a ausência, que antes parecia castigo, se tornou descanso, porque estar só é menos exaustivo do que dividir a vida com alguém que te drena. Esses homens não estão desistindo, estão evoluindo. Trocaram o drama pelo foco, o ciúme pela disciplina, a carência pela construção pessoal. A solidão deixou de ser uma sentença e virou estratégia. Eles aprenderam que podem canalizar o mesmo amor que um dia foi desperdiçado em alguém que não o merecia e usá-lo para se tornarem alguém melhor. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E esses homens encontraram seu porquê, a própria paz. Enquanto isso, o mundo tenta convencê-los de que estar sozinho é fracasso. Cadê sua parceira? Perguntam com pena disfarçada de curiosidade. Mas eles apenas sorriem, porque já entenderam que estar sozinho não é o mesmo que estar vazio. O homem que aprende a apreciar a própria companhia se torna perigoso, não porque ameaça os outros, mas porque não precisa de ninguém para se sentir inteiro. E quem não precisa é impossível de controlar. Do outro lado, muitas mulheres confundem independência com isolamento. Proclamam liberdade enquanto carregam o desespero de não serem mais escolhidas. Postam frases de empoderamento entre taças de vinho e risadas ensaiadas, tentando abafar a voz interna que pergunta: e se eu tiver esperado demais? Porque o relógio biológico não tem piedade, e a ilusão da escolha infinita termina quando o silêncio do vazio começa a gritar. No fim, não é uma guerra entre gêneros, mas entre consciências. Os homens que abraçam a solitude estão se libertando da necessidade de aprovação, e as mulheres que zombavam dessa solidão começam, lentamente, a sentir o mesmo frio que eles sentiram antes. O jogo virou, e agora, quem ri alto demais tenta, na verdade, esconder o eco da própria solidão. Existe uma ironia cruel por trás da palavra independência. O discurso moderno a transformou em uma bandeira de guerra, mas o que vemos é apenas uma nova forma de dependência, emocional, social e digital. As mulheres gritam que não precisam de ninguém, mas vivem sedentas pela validação que as redes oferecem. É uma liberdade condicionada aos likes, um empoderamento que depende da aprovação coletiva. É como dizer, sou livre, com uma coleira invisível presa ao pescoço da opinião alheia. As verdadeiramente independentes não anunciam isso. Elas apenas vivem, trabalham, conquistam, amam, sem precisar transformar cada gesto em propaganda. Enquanto isso, uma multidão de almas confusas confunde independência com revolta e força com frieza. Passam os dias tentando provar que não precisam de um homem, mas gastam as noites buscando o olhar de um nas sombras do feed. A carência disfarçada de autossuficiência é uma das maiores farsas do nosso tempo. Aos 20 e poucos, acreditam que podem ter tudo: amor, carreira, liberdade, aplauso. Aos 30, começam a negociar. Aos 40, trocam o discurso pela saudade do que não viveram. É o ciclo silencioso da autossabotagem afetiva. O relógio, esse velho juiz da natureza, não tem pressa,
mas também não tem piedade. E enquanto elas dizem, agora não é o momento, a vida sussurra, você não percebeu, mas o momento já passou. Enquanto isso, os homens observam à distância, sem ódio, mas com lucidez. Não querem guerrear, apenas não querem ser punidos por amar. Eles entenderam que o jogo está viciado, que qualquer vulnerabilidade é interpretada como fraqueza, e por isso, escolheram a frieza como armadura, não porque deixaram de sentir, mas porque sentir se tornou perigoso. Freud dizia que a civilização é construída sobre a repressão dos impulsos, e talvez estejamos vendo uma nova forma dessa repressão, a emocional. A tragédia é que o amor ainda existe, só está soterrado sob camadas de orgulho e medo. Homens e mulheres continuam se procurando, mas agora se escondem atrás de discursos de força e independência. Ninguém quer ser o primeiro a baixar a guarda, ninguém quer sangrar primeiro, mas quem não se arrisca a sangrar também nunca toca de verdade. E talvez seja por isso que o amor moderno é tão estéril, porque todos preferem parecer fortes a se permitir sentir. Com o passar dos anos, a fantasia da escolha infinita se desfaz. A mulher que acreditava ter o mundo nas mãos descobre que o tempo é o único juiz incorruptível. Aos 20, queria experimentar. Aos 30, escolher. Aos 40, lamentar. O que antes era abundância virou escassez. Os homens que um dia imploravam por atenção agora seguem em silêncio, construindo, viajando, vivendo. A ausência deles não é vingança, é consequência. O mercado afetivo se autorregulou. E no fim, quem zombava da solidão masculina agora sente o mesmo vazio. A diferença é que eles aprenderam a habitá-lo. Os relacionamentos modernos colapsaram em indiferença. O romantismo foi trocado por transações emocionais e o desejo por conveniência. A masculinidade aprendeu a sobreviver ao afeto, enquanto a feminilidade se perdeu na estética da força. Ambos se distanciaram da essência. O homem se fechou para não ser ferido. A mulher endureceu para não parecer frágil. Dois extremos da mesma ferida. Ninguém confia, ninguém se entrega, todos se protegem. O amor, outrora um risco belo, virou um negócio perigoso, e assim o silêncio substituiu o abraço. Os homens que permaneceram fiéis à própria lucidez deixaram de ver a solidão como fardo e passaram a enxergá-la como templo. Enquanto isso, o sistema continua alimentando o caos, redes, algoritmos e discursos que vendem empoderamento, mas cultivam desamor. Cada "você não precisa de ninguém" é uma semente de vazio plantada na alma. E quando a colheita vem, quando o corpo envelhece e o olhar perde o brilho, o arrependimento já não encontra destinatário. A lição é simples, mas dolorosa. Quem transforma o outro em descartável, cedo ou tarde, será descartado também. O mundo se tornou um espelho quebrado. Homens e mulheres se olham, mas só veem fragmentos. A cura não está em um novo movimento, nem em uma guerra de gêneros. Está no retorno ao humano, não resgate do respeito, da escuta, da simplicidade de estar com alguém sem medir ganhos e perdas. O amor real não é uma aposta, é uma entrega. E enquanto tratarmos o outro como moeda, continuaremos pobres, mesmo cercados de tudo. Talvez o verdadeiro despertar do homem moderno seja perceber que a paz vale mais do que qualquer conquista. E a verdadeira libertação da mulher moderna será entender que vulnerabilidade não é fraqueza, é a única forma de ser amada de verdade. E se você chegou até aqui, é porque carrega algo que o mundo já tentou arrancar de você muitas vezes: a coragem de sentir. Num tempo em que todos correm para se distrair, você escolheu ficar. Num mundo onde a maioria foge do espelho, você decidiu encarar o que mora dentro. Isso diz muito sobre você, mais do que qualquer status, mais do que qualquer pose. Talvez você tenha vivido em silêncio o que ninguém nunca percebeu. Talvez já tenha engolido gritos só para não perder quem nunca te ouviu. Talvez tenha se quebrado por dentro só para manter de pé aquilo que te consumia. E mesmo assim, está aqui, presente, atento, vivo. E só por isso, você já é exceção. Aqui, você não precisa fingir força. Aqui, a vulnerabilidade não é fraqueza, é resistência. Porque neste abismo, a gente não se afasta da dor, a gente mergulha nela. E é justamente nesse mergulho que o despertar acontece. Entre as sombras, entre os silêncios, entre as partes de você que o mundo mandou calar. Então guarde isso. Você não está sozinho. E não há nada de errado em sentir demais, em pensar demais, em querer respostas num mundo que só oferece distrações.
Isso não te torna fraco. Isso te torna perigoso. Porque gente que sente profundamente vê o que os outros não veem. E quem vê demais não se encaixa, mas também não se vende. Se algo que você ouviu hoje te tocou, não apague, não anestesie. Leve com você, porque talvez esse incômodo seja o início da sua libertação. E toda libertação começa assim, com uma verdade que machuca, mas que depois cura. E se esse vídeo mexeu com alguma parte sua, escuta isso com atenção. O próximo passo já existe e ele está a um clique de distância. Deixei um link na descrição e no primeiro comentário fixado. Um livro, um conteúdo feito para quem já cansou de sobreviver e decidiu de uma vez por todas dominar a si mesmo. E esse passo só você pode dar. A escolha é sua. Eu estarei lá, esperando você. Até a próxima imersão.